Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 24. Assim diz a palavra de Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja ministrando em nossos corações a Tua vontade. Te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O antropólogo Juliano Speyer publicou um artigo intitulado Neurocientista de Stanford adota oração como terapia. O cientista afirmou: nos autodestruiremos se não voltarmos a acreditar em algo maior do que nós. O cientista em questão é o professor Andrew Huberman, da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e autor de um dos programas de internet mais populares do mundo. O que chama a atenção é que esse professor não se considera uma pessoa religiosa, no sentido de frequentar algum tipo de igreja. E ele vê a oração como uma espécie de terapia, chegando a dizer o seguinte, palavras desse neurocientista: orar é poderoso de uma forma que todas as outras ferramentas, como a meditação, não são, porque age em um nível mais profundo. Então ele, como professor de medicina, como neurocientista, está afirmando que a oração tem um efeito benéfico sobre a nossa saúde e age em um nível muito profundo da nossa psique, da nossa constituição mental, um nível em que nem sequer a meditação consegue atingir. Ele acrescenta: eu oro a Deus pedindo ajuda
para remover os meus defeitos de caráter, de modo que eu possa me apresentar melhor em todos os papéis da minha vida. Continua o professor: está claro para mim que, se não voltarmos a acreditar em algo maior do que nós mesmos, o que não precisa acontecer por uma religião tradicional, em algum nível nos autodestruiremos. Quando eu li esse artigo, eu pensei, não existe nada mais propício para falar nos dias de hoje sobre uma afirmação dessas. E eu, assim como acredito que cada um de vocês, concordo em absolutamente tudo que esse professor de medicina está dizendo. Se nós, como humanidade, não acreditarmos em algo maior do que nós mesmos, nós nos autodestruiremos. E nós estamos assistindo a esse processo de autodestruição na nossa frente, porque as pessoas não estão se conscientizando de que existe algo maior do que o nosso eu individual. Existem atualmente inúmeros trabalhos científicos abordando a influência da oração e da espiritualidade na nossa saúde mental e na nossa saúde física, inclusive. Os doutores Harold Koenig, autor do livro Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade, e Larry Culliford, autor do livro A Psicologia da Espiritualidade, o estudo do equilíbrio entre mente e espírito, falam exaustivamente sobre essas questões. No momento atual da nossa história, em que nós presenciamos uma crise de falta de valores, em que assistimos a cenas de guerra, de barbárie, de violência, acontecendo em pleno século XXI. Retomar essa questão da oração e da espiritualidade é essencial se nós quisermos preservar a humanidade. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma crise histórica sem precedentes. Eu estive pensando, quando tem Copa do Mundo, o que acontece quando o Brasil joga? Nós paramos tudo o que estamos fazendo. Nós até deixamos de trabalhar. As unidades de saúde que não trabalham com emergência costumam, inclusive, fechar. As escolas fecham. Vai todo mundo para casa, ou vai todo mundo se reunir em bares para assistir os jogos da seleção. A gente para de fazer o que está fazendo. Por quê? Porque a gente está diante de algo que a gente considera muito importante. A seleção está jogando, os nossos representantes, os atletas que representam a nossa nação, estão lá jogando, então a gente para tudo. Meus irmãos, nós estamos assistindo, nesse momento, a milhares de pessoas que estão perdendo a sua vida. Judeus, palestinos,
Aqui o nosso papel não é dizer esse está certo, aquele está errado. Não é essa a questão. Nós estamos assistindo a perdas de vidas, aos milhares, pessoas sofrendo como animais. E nós continuamos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Continuamos comprando, continuamos vendendo. Quando tem jogo da Copa, a gente para. Mas com coisas gravíssimas acontecendo, nós não tomamos absolutamente nenhuma atitude concreta. O mundo continua agindo como se tudo isso fosse algo normal. Nós estamos, a cada dia, nos dessensibilizando como seres humanos. Estamos nos tornando emocionalmente impermeáveis ao sofrimento do próximo. Daqui a pouco, meus irmãos, nós vamos agir como animais, como quadrúpedes, como seres irracionais, as pessoas morrendo na nossa frente e nós continuando a vida, tocando a vida, como se isso fosse algo extremamente natural. Retomando as palavras do neurocientista, se nós não voltarmos a acreditar em algo maior do que nós nos autodestruiremos. E conversar com Deus é algo que se torna urgente nesse momento da nossa história. Conversar regularmente com Deus revigora as nossas forças espirituais e nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia. Conversar com Deus nos ajuda a entrar em contato não apenas com Deus, mas com as dimensões mais profundas da nossa alma. Conversar com Deus nos torna mais humanos, mais sensíveis ao que está acontecendo ao nosso redor. E como é a vida de uma pessoa que conversa com Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, descreve as atitudes que acompanham uma vida de oração. E a primeira atitude que nós podemos mencionar, lendo esse texto, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, é a paz. Paz nos relacionamentos. Como é importante nós falarmos em paz nos dias de hoje. Nós vivemos numa cultura que nos incita todos os dias à concorrência, à violência. A cultura em que nós estamos imersos, na qual nós estamos imersos, é uma cultura de violência. É uma cultura onde as pessoas tentam vencer o outro a qualquer custo. Então, se você é um profissional, trabalha na área do comércio, você tem que vender mais do que o outro. Essa é a nossa cultura. É a cultura de você, para vencer, o outro precisa perder. E nós não encontramos paz nos nossos corações. Hoje, se existe alguma coisa que falta na vida do ser humano, é paz. E as pessoas buscam desesperadamente por essa paz, mas não sabem onde encontrá-la.
As pessoas hoje tentam, de todas as formas, encontrar paz através, por exemplo, de medicações psiquiátricas. Eu me lembro quando eu me formei, mais de 30 anos atrás, era muito raro a gente prescrever um medicamento para ansiedade, para depressão. Era raro. A gente prescrevia, mas era raro. Hoje, a gente prescreve remédio para ansiedade e para depressão como se estivesse prescrevendo remédio para febre. Porque as pessoas estão desesperadas em busca de um pouco de paz. E, conforme afirmou esse professor, talvez uma das melhores maneiras de encontrarmos a paz que nós perdemos como sociedade, que nós perdemos como humanidade, é voltar a acreditar de verdade em algo que seja maior do que nós. Nós chamamos de Deus. E conversar com Deus. Eu atendi uma senhora outro dia que disse assim para mim: agora eu converso com Deus, doutor, como eu converso com o Senhor. Isso me ajudou a ter paz. E é verdade. Em última análise, o Novo Testamento nos ensina que a verdadeira paz nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira paz nós só encontramos quando desfrutamos da salvação em Cristo. Aliás, a palavra salvação, em grego, significa cura. E um dos aspectos da cura é a paz. Não tanto a cura física, mas a cura mental, a cura espiritual, só pode ser obtida se estivermos em paz. E, no fundo, muitas pessoas não conseguem viver essa paz porque não têm absoluta convicção de que Deus as aceita como elas são. E quando nós entendemos que a salvação é pela graça, quando nós compreendemos que nós somos salvos, não porque nós fazemos algo ou fizemos algo pelo qual nós mereçamos a salvação, mas nós somos salvos porque Deus nos concede gratuitamente a salvação quando nós convidamos Cristo para entrar em nossas vidas e que Ele nos aceita exatamente como nós somos. Aí eu consigo desfrutar de paz, porque eu sei que Deus é misericordioso comigo, eu sei que Ele não vai me tratar conforme as minhas atitudes, porque eu faço coisas erradas todos os dias. Busco melhorar, sim, mas estarei sempre errando, como a própria Bíblia diz, que nós somos o quê? Pecadores. A diferença é que quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, nós buscamos melhorar, buscamos corrigir os nossos erros, mas nós falhamos diariamente. A consciência de uma pessoa que não conhece a salvação pela graça acusa essa pessoa a todos os momentos. Por isso que as pessoas não conseguem viver em paz, porque elas têm uma consciência que o tempo inteiro está dizendo a elas: você errou, você é culpada, você vai pagar por isso, você errou de novo, você vai pagar por isso, olha, de novo você errou, você não tem jeito mesmo, você vai sofrer algum tipo de problema, algum tipo de castigo, porque você erra a todo momento. Mas quando nós olhamos
para a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo em nossos corações dizendo: você errou, mas eu estou com você. Você errou, mas isso faz parte do processo de crescimento humano. Você errou, mas eu continuo te amando do mesmo jeito. Você errou, você vai aprender com o erro, mas eu nunca deixarei de estar ao seu lado. Eu estou aqui para te ajudar. É a voz de Jesus falando pelo Espírito Santo nos nossos corações. E como é bom nós podermos conversar com Deus, como se conversa com um amigo. Quando você conversa com um amigo de verdade, você, quando procura ajudar um amigo, você não diz para esse seu amigo: você não tem jeito, você vai se estrepar mesmo. Não. Você diz para o amigo: olha, você errou, mas, rapaz, você vai superar isso aí, está tudo bem, isso acontece. Imaginem tendo um amigo como Jesus. Que vantagem é isso? Ter um amigo que conhece como nós somos, o nosso íntimo, e está sempre nos dando a mão, nos abraçando, nos dando suporte para nós vencermos os desafios do dia a dia. Então, quando nós conversamos com Deus, nós podemos ter paz. Como é que é possível ter paz nos relacionamentos se as pessoas não conseguem ter paz com elas mesmas? Então eu só posso ter paz com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, com a sociedade, se eu estou, em primeiro lugar, em paz comigo e com Deus. Não dá para eu ter paz nos meus relacionamentos se eu não tenho paz nem comigo mesmo, nem com Deus. Não tem como. Por isso que a Bíblia diz que a porta de entrada para uma vida de paz passa por eu reavaliar o meu estado espiritual. E quando eu reconheço que sou um pecador, entrego minha vida para Jesus e recebo a graça de Deus, aí sim eu posso viver em paz. E como resultado disso, eu posso ter paz nos meus relacionamentos. E Paulo diz que essa paz nos relacionamentos deve existir em todos os níveis. Essa paz passa por respeitar, como está aqui no versículo 12, as autoridades da igreja. Para eu ter paz, eu preciso respeitar as autoridades da igreja, o que elas ministram, o que elas ensinam. Para eu ter paz, como está em outros textos da palavra de Deus, eu preciso respeitar as autoridades do governo. Ah, mas o governo não me representa, é de um partido diferente, cujos princípios são diferentes dos meus. Não importa. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter às autoridades. Não está dizendo que nós devamos concordar com as autoridades. A Bíblia não diz que você deve concordar com as autoridades. Ela diz que você precisa obedecer às autoridades. É algo completamente diferente. Nós precisamos obedecer às leis para vivermos em paz. Que se os cidadãos de um país não obedecerem às leis, cada um fizer o que quer,
não haverá paz na sociedade. E para nós termos paz, meus irmãos, uma outra atitude é a gratidão. A Bíblia diz aqui nesse texto: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando Paulo escreve em tudo dai graças, ele está sendo radical mesmo. Ele está dizendo que em todas as situações da vida, mesmo aquelas que são muito, muito ruins do ponto de vista humano, nós devemos dar graças a Deus. Mas, pastor, espera um pouquinho, quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus porque perdi um emprego? Eu tenho que dar graças a Deus quando vejo meu filho doente num leito do hospital? Eu tenho que dar graças a Deus mesmo eu tentando marcar uma cirurgia e não conseguindo marcar uma cirurgia? Eu tenho que dar graças a Deus quando eu não consigo pagar o aluguel? Como assim? Não me pergunte, é difícil de responder. Existem certos princípios da Bíblia que estão muito acima da nossa compreensão, mas o que a Bíblia diz é que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas, Deus usa circunstâncias para o nosso crescimento espiritual. E lembrem-se, eu me lembro isso todos os dias, e seria bom você também se lembrar todos os dias, que o propósito de Deus nas nossas vidas não é o conforto. Em nenhum lugar da Bíblia Deus promete uma vida confortável para os seus filhos. Se você consegue ter uma vida confortável, melhor. Mas saiba que não faz parte das promessas de Deus uma vida confortável. Aliás, estatisticamente falando, a maioria dos cristãos, acredito, no mundo, não vivem uma vida que nós possamos chamar de confortável. Mas o que Deus promete, isso Ele promete mesmo, é que, se você pertence a Ele, Ele vai usar todas as situações para você amadurecer como ser humano. Isso Ele promete. Porque o propósito das nossas vidas não é um resort espiritual. Nós não estamos num resort. Nós não estamos num hotel 5 estrelas. A vida não é isso, o mundo não é isso. Nós estamos numa escola. A vida é uma escola. O propósito da vida não é atender aos nossos desejos. O propósito da vida é pedagógico. Deus nos colocou aqui para nós crescermos espiritualmente. Se você conseguir crescer e ainda tiver conforto, glória a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Mas lembre-se, esse não é o propósito da vida cristã. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da humanidade. Nós estamos aqui para crescer como pessoas. Em segundo lugar, uma atitude que acompanha a oração é a prática do bem. E esse versículo 15, meu irmão, leia esse versículo. Guarde no coração esse versículo. Porque é muito difícil nós obedecermos ao que está escrito nesse versículo 15. É contra a nossa natureza humana. Olha o que diz aqui: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós
e para com todos. O que está dizendo aqui, meu irmão? Se alguém fizer um mal para você, não retribua. Eu vou repetir. É fácil falar, o difícil é fazer. Se alguém te ofender, se alguém tentar puxar o seu tapete no trabalho, se algum vizinho falar mal de você, falar coisas escabrosas a seu respeito, se alguém tentou ou está tentando te prejudicar, qual será a sua atitude? Abençoe a pessoa. Isso é loucura. Para um ser humano é loucura. Mas lembrem-se que nós pertencemos a uma outra realidade, a uma outra dimensão. Você que recebeu Jesus no seu coração, você vive nesse mundo, mas você não faz parte desse mundo. Você é um habitante das regiões celestiais em Cristo. O livro de Efésios diz que nós já habitamos as regiões celestiais em Cristo, embora fisicamente nós ainda vivemos nesse mundo. Então nós devemos nos comportar como cidadãos do céu. Alguém xingou você? Ore para que essa pessoa encontre paz em Cristo. E se você agiu também de forma errada, peça perdão para Deus. E se possível, tiver oportunidade, peça perdão para a pessoa que você prejudicou, porque nós erramos feio também. Não é porque a gente é cristão que a gente não erra. A gente erra, e a gente erra feio muitas vezes. Então a gente precisa ter a humildade de também pedir perdão para as pessoas que a gente prejudicou. Mas se as outras pessoas nos prejudicaram, não se vingue. A vingança não tem lugar na vida de um cristão. Nunca xingue uma pessoa. Nunca xingue uma pessoa. Nunca fale mal de uma pessoa. Nem na ausência dela, nem na presença dela, nunca difame uma pessoa, jamais. Jesus disse no Sermão do Monte que se você chamar uma pessoa de louca, você já é réu do inferno. Isso Jesus ensinou claramente. Da nossa boca não pode sair coisa ruim, coisa que faça mal para o semelhante. E se o mundo seguisse esse princípio, hoje nós não teríamos uma única vítima de guerra. Nós sequer teríamos guerras. E finalmente, quando nós conversamos com Deus, nós praticamos coisas corretas. Quando nós oramos a Deus, quando o nosso coração está em sintonia com Deus, quando Jesus é a nossa fonte de vida, nós praticamos aquilo que é certo. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa vida toda tem que ser santificada diante de Deus. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, tudo deve seguir a vontade de Deus. Eu não vou usar o meu corpo para praticar algo errado. Eu não vou usar a minha mente para planejar algo ruim. Pelo contrário, eu vou usar todos os recursos que Deus me deu para agir da melhor maneira em prol da sociedade da qual eu faço parte. Que nós possamos viver uma vida de oração, que nós possamos viver em comunhão com Deus por meio de Cristo, e assim que possamos viver
em paz uns com os outros, que possamos viver em paz conosco mesmo, que possamos praticar o bem sem vinganças e agir de uma maneira ética e honrada, como convém aos cidadãos do céu. Que Deus nos abençoe.